Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelos 89 anos da Igreja Batista Metropolitana. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui, Senhor, tudo que fizemos foi para a honra e glória do Teu nome, Pai Santo. Queremos que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, Senhor. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui. Muitas lutas, muitas dificuldades, mas também muitas vitórias, muitas conquistas. E nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Continue abençoando a Tua igreja e que ela possa fazer o seu papel aqui neste lugar. Assim como o Senhor Jesus ordenou que nós possamos cumprir o ID, o fazer discípulos, para que a Tua igreja seja expandida aqui na face da terra, Deus. Abençoe este culto especial, o culto de aniversário, Senhor, que está fazendo neste dia 89 anos de existência, Jubileu de Figueira. Muitíssimo obrigado, Pai Santo, por chegar até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou e cremos que o Senhor vai continuar nos ajudando. Sabemos que muitas lutas ainda virão, mas também sabemos, com certeza, confiados no Teu Espírito Santo, que nós havemos de vencer todos os obstáculos que se colocarão à nossa frente. Continue abençoando a Tua igreja, Senhor, para que ela continue com essa expansão missionária onde ela estiver, Pai. Que através das suas doações, através das suas campanhas, possa alcançar o mundo. Que o Senhor olhe com um olhar de misericórdia para a Tua igreja, Senhor. Nos abençoe, Pai. Abençoe a mensagem que teremos nesta noite, os louvores que teremos nesta noite, que é tudo para a honra e glória do Teu nome, Deus. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que os Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não
ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
Histórico da primeira Igreja Batista Húngara em São Paulo. Por volta de 1928, um pequeno grupo de 14 irmãos recém-chegados da Hungria foi visitar seus patrícios a fim de recordar, conversar e orar em favor da terra natal. Nisto, o Espírito Santo de Deus começou a guiá-los em oração e surgiu a ideia, então, de reunirem sistematicamente nos lares. As reuniões foram crescendo e o grupo passou a reunir-se na primeira Igreja Batista de São Paulo, situada na Praça Princesa Isabel. Tempos depois, o grupo recebeu a visita do irmão Eugênio Olá, que, considerando a distância e as dificuldades de transporte até aquela igreja, incentivou-os a realizar seus cultos na primeira Igreja Batista da Lapa. E para tanto foi necessário um entendimento com o pastor e missionário William Begbie, que com alegria cedeu o uso do templo ao grupo para realizar seus cultos aos domingos à tarde. No dia 12 de setembro de 1926, foi empossado o pastor Gabriel Kelemen, que organizou uma diretoria e um plano de trabalho para que o grupo húngaro pudesse crescer. Em março de 1931, o pastor João Clava assumiu o pastorado da primeira Igreja Batista da Lapa e orientou a congregação húngara a se organizar em igreja. Para tanto, deu alguns regulamentos de trabalho, tais como horário de reuniões específicas, pagamento de R$80 mil a título de aluguel do templo, a exigência para que alguns irmãos, mesmo sem entender, assistissem à escola bíblica dominical e os cultos na língua portuguesa e que os dízimos e ofertas seriam conduzidos à tesouraria da igreja. Nesta época, Deus derramou bênção sobre o grupo e rapidamente o trabalho cresceu. Assim, no dia 2 de agosto de 1931, em assembleia presidida pelo pastor João Clava, foi organizada a primeira Igreja Batista Húngara de São Paulo, com 30 membros. No dia 6 de dezembro do mesmo ano, foram ordenados ao Ministério da Palavra de Deus 2 jovens vocacionados, Alexandre Touro e Antônio Molnar, constituindo assim grande festa com a igreja, iniciando o ano novo com 2 pastores. Tempos depois, a pequena igreja comprou um terreno para a construção do templo. Foi assim que, em 16 de outubro de 1938, com outra grande festa, foi inaugurado o templo da primeira Igreja Batista Húngara em São Paulo, que é o templo que estamos hoje. No dia 6 de agosto de 1950, foi ordenado ao Ministério da Palavra de Deus o então jovem Estevão Nagem. Sobre a sua égide, a igreja cresceu e organizou 2 outras igrejas, Igreja Batista de Vila Dirce, em Carapicuíba, e Igreja Batista do Parque Pan-Americano. O pastor Estevão Nagem deixou o pastorado depois de quase 30 anos à frente da igreja, e o diácono Francisco Nagem passou a conduzi-la até o dia 21 de fevereiro de 1981, ocasião em que assumiu o pastorado da igreja o pastor José Ferreira dos Santos. Sob sua liderança, a igreja festejou o Jubileu de Ouro, adquiriu uma casa pastoral em Pirituba, impulsionou as organizações, reforçou parte do templo, ampliou o trabalho de evangelismo em Itapevi, abriu alguns núcleos de estudo bíblicos, além de contar com alguns vocacionados. Adquirimos alguns bens como telefone, pianos, 3 terrenos em Itapevi e transporte próprio. Tivemos uma segunda reforma que modificou a estética estrutural interna do templo e algumas salas anexas. No dia 8 de agosto de 1998, a igreja mudou o seu nome, passando a ser chamada Igreja Batista Metropolitana. Assim, a igreja continua sua jornada a fim de estender o reino de Deus na face da terra,
cumprindo a grande comissão de Cristo, registrada em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Nisto sabemos que o Senhor tem orientado e abençoado a Igreja Batista Metropolitana, razão porque damos graças, honras e glórias ao Senhor pelo trabalho e vida desta igreja. Os pastores que passaram pelo ministério pastoral da Igreja Batista Metropolitana foram os seguintes: Alexandre Toro, de 1931 a 1940, Antônio Molnar, de 1940 a 1950, Estevão Nage, de 1950 a 1979, José Ferreira dos Santos, de 1981 a 1997, Ladislau Herdei, de 1997 a 1998, Fernando Bocchio, de 1998 a 2013, Otaviano Aparecido da Silva Medeiros, de 2014 até a presente data. Graças e paz, que bom estar na sua companhia, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Batista Metropolitana da Lapa. Recebam o meu abraço nesse dia especial de aniversário de organização, 89 anos de uma história muito bonita que os irmãos têm contado aí na Lapa. Recebam o meu abraço, o abraço da minha comunidade. Eu sou o pastor Lino, aqui da Igreja Batista em César de Souza, da cidade de Mogi das Cruzes. Nós mandamos um abraço aos irmãos queridos aí da Lapa. Recebam um abraço especial, meu amigo pastor Otaviano, querida irmã Inajá, sua esposa, que saudade de vocês, dos filhos. Bom demais ter essa oportunidade aqui, ainda que virtualmente, de estar com os irmãos. Eu recebi essa responsabilidade de trazer uma palavra de Deus para o coração dos irmãos desta igreja que completa aniversário. Eu confesso que eu fiquei dividido nessa semana entre dois textos. Entre o texto de Marcos capítulo 11, porque os irmãos estão comemorando o jubileu de figueira, e Marcos capítulo 11 fala de uma figueira que entrou no caminho de Jesus, e essa figueira não tinha frutos, só tinha folhas, e Jesus amaldiçoou essa figueira, fazendo uma profecia que se referia no primeiro momento à nação de Israel, mas depois a cada um de nós, dizendo que a gente precisa frutificar, que a gente precisa dar frutos. Pensei em falar sobre isso com os irmãos nesta ocasião, mas o meu coração se despertou por um segundo texto, um texto conhecido de todos nós, mas que tem a ver com a palavra-chave dessa celebração. E qual é a palavra-chave dessa celebração? Gratidão. Nós estamos gratos a Deus, o Senhor da igreja, que concedeu mais um ano de organização à Igreja Batista Metropolitana da Lapa, que está completando 89 anos, uma idosa enxuta, tudo em cima, sem botox espiritual. Que bênção! E a palavra que a gente tem nesta noite é gratidão a Deus por essa história que tem sido construída pelos irmãos. Gratidão a Deus pelo ministério do pastor Otaviano, da irmã Inajá. Gratidão a Deus. Então eu pensei em compartilhar sobre essa palavra-chave, gratidão, num texto conhecido dos irmãos que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. E eu quero ler com você a partir do verso número 11. Lucas 17, a partir do verso de número 11. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, a história conhecida dos 10 leprosos, e eu oro e peço que Deus use essa palavra conhecida, desse texto conhecido, para abençoar a tua vida nesta hora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, o texto sagrado diz assim:
A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quero conversar com você sobre este tema. Seja agradecido e viva agradecendo. Seja agradecido e viva agradecendo. Eu quero orar com você. Pai querido, abençoe a tua palavra, Senhor. Abençoe a tua palavra e aplica a tua palavra no coração de cada irmão, cada irmã da querida Igreja Batista Metropolitana da Lapa. Abençoa a tua palavra que será acessada por visitantes, por outras pessoas que nos darão a alegria da companhia. Fale com elas também, Pai. Fale com a gente, porque nós queremos ser esse povo da gratidão. O povo agradecido e que vive agradecendo. Que seja assim, para a honra e glória do nome de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém, amém. Preste atenção e olhe para mim. A ingratidão tem um pai e uma mãe. Sim, a ingratidão, ela tem um pai e uma mãe. A ingratidão, ela é filha do orgulho e da falta de memória. A ingratidão, ela é filha do orgulho e da falta de memória. E se existem duas coisas que não combinam com um cristão, essas duas coisas têm a ver com orgulho e com falta de memória. O povo de Deus não pode ser um povo orgulhoso, não pode ser um povo que se acha. O povo de Deus precisa ter humildade. O povo de Deus não pode se esquecer das coisas que Deus faz na nossa vida e se esquecer das pessoas que Deus usa na nossa vida para nos abençoar. Nós não podemos sofrer de amnésia, de falta de memória. E aí eu olho para esse texto, e esse texto descreve para nós a história de 10 leprosos que enfrentam essa enfermidade terrível nos dias de Jesus, que era a lepra. A lepra era a mais temida doença dos tempos de Jesus. A letalidade da lepra era algo extraordinário. Era algo que hoje, nos nossos dias, a gente pode fazer uma comparação em termos de letalidade com um câncer. A pessoa que tinha lepra, ela começava a experimentar na sua pele algumas pequenas manchas. Essas manchas logo ficavam tumores. Aos poucos, esses tumores cresciam tanto que iam desfigurando a pessoa, iam abrindo pedaços nas pessoas, e algumas vezes essa desfiguração pelos tumores era tão intensa que nem os próprios parentes conseguiam reconhecer alguém com lepra. As feições das pessoas com lepras iam desaparecendo. Depois desse estágio dos tumores, os dedos dos pés e das mãos começavam a cair. Por fim, a pessoa entrava em coma e ela morria com muitas dores. Era uma morte extremamente dolorosa. Quando alguém começava com o primeiro sinal de lepra, qual era o primeiro sinal de lepra? Pequenas manchas na pele. Quando alguém começava a apresentar essas pequenas manchas e havia então o diagnóstico que era a lepra, essa doença impunha um distanciamento social. Essa pessoa, ela precisaria ser excluída da sua comunidade de convivência, dos seus vínculos afetivos. Ela não poderia mais morar na sua casa, ela não poderia mais trabalhar, ela não poderia ter acesso mais aos seus amigos, ela tinha que sair da cidade. Era assim, e se eles se recusassem, eles seriam apedrejados até a morte. Era a determinação naquele tempo, especialmente no Antigo Testamento.
Um leproso, ele não podia ser tocado, ele não podia ser beijado, ele não podia ser abraçado. Era um grupo assim, que viviam essas limitações, que foi procurar Jesus. Um grupo de 10 leprosos. Gente que é excluída socialmente falando, gente que está vivendo as dores da lepra, gente que está com saudade de ser abraçado, de ser tocado, de ser beijado por alguém. Nós estamos nesse tempo de confinamento, nós não podemos abraçar os nossos amigos, nós não podemos beijar os nossos amigos. Tem filho que não deu um abraço nos seus pais desde que se instalou a quarentena. Há netos que comemoraram o Dia dos Avós no domingo passado sem dar um abraço. Esses homens estão vivendo há muito tempo sem ter manifestação de afeto, sem serem tocados, tiveram que deixar esposas, filhos, tiveram que deixar os seus amigos, o seu trabalho, a sua cidade. É um grupo de gente assim que vai procurar Jesus, e eles clamam, eles imploram para Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, Senhor. E a palavra de Jesus, no primeiro momento, nos assusta. Jesus olha para aqueles leprosos que lhe pedem misericórdia, lhe pedem graça, compaixão. Jesus diz para eles: olha, vai lá procurar o sacerdote, vão se mostrar para o sacerdote. E por que Jesus fala isso? Porque, irmãos, naqueles dias eram os sacerdotes que atestavam que a pessoa estava curada ou não da lepra. Naqueles dias o sacerdote assumiu o papel de um líder de vigilância sanitária, que diz que você pode voltar ao convívio sim, você não pode voltar ao convívio social ainda não, você ainda não está curado. E é extraordinário notar a fé desses 10 leprosos, porque Jesus não fala nada para eles, nem diz que vai curar, eles só vão lá procurar o sacerdote. E o texto diz que esses homens, eles não conversam com Jesus: Senhor, mas não dá para o Senhor curar a gente agora, já nesse mundo. Não, eles apenas seguem a caminhos do sacerdote. Vão procurar o sumo sacerdote. E enquanto eles estão indo, diz o texto que nós lemos, eles ficam curados, gente. No caminho, antes de chegar no sumo sacerdote, eles ficam curados. Louvado seja o nome de Jesus, que é extremamente poderoso. E é extraordinário que o texto diz claramente que o samaritano, esse leproso que volta para agradecer, assim que eles se olham no caminho, percebem que eles estão curados, que a lepra desapareceu, 9 deles ficam pensando: puxa, agora eu vou para minha casa, agora eu vou poder abraçar meus familiares, então eu vou procurar logo o sumo sacerdote. Mas este samaritano, quando ele percebe que ele está curado, antes de ele ir para falar com o sacerdote, antes de beijar sua esposa, antes de rever seus filhos, antes de ir para Samaria de novo, ele volta para agradecer Jesus pelo milagre dele ter sido curado. E o texto que nós lemos também dá uma ênfase, dizendo que Jesus fica contrariado com os outros 9 que não voltaram para agradecer. Porque Jesus sabe que a ingratidão, ela é filha do orgulho e da falta de memória. E Jesus fica contrariado com essa postura da ingratidão. E pergunta para aquele samaritano: mas não eram 10 os leprosos? Cadê os outros 9? Onde é que eles estão? Jesus não esconde que a sua decepção em relação à ingratidão. Preste atenção e olhe para mim. O que essa história tem a ver comigo e com você? Tem a ver com essa igreja. Irmãos queridos, nós muitas vezes nos parecemos com o grupo dos 9 leprosos, destes que não voltaram para agradecer. Nós nos parecemos com este grupo dos 9 por algumas razões.
Primeira razão que às vezes nos leva a nos parecer com esse grupo dos 9 é que nós não somos gratos porque nós achamos que as pessoas têm a obrigação de fazer as coisas para nós. Aqueles 10 leprosos foram procurar Jesus porque sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque sabiam dos milagres que ele já tinha feito. E eles vão procurar Jesus querendo um milagre também, mas pensando assim, especialmente o grupo dos 9. Jesus é o Filho de Deus e é a obrigação dele nos abençoar, é a obrigação dele nos ajudar, é a obrigação dele nos curar. E às vezes nós encaramos na jornada da vida, nos nossos relacionamentos, nós temos a mesma postura, nós achamos que a obrigação do outro nos ajudar, nos apoiar, nos abençoar, e por isso a gente não agradece. É por isso que às vezes alguns maridos não agradecem o carinho com o qual a esposa lhe prepara uma refeição, com a qual ela lava a sua roupa, mesmo tendo trabalhado fora, chegado cansada em casa, ela se dedica para cuidar do marido, para cuidar dos filhos com o seu melhor. Mas às vezes não há um muito obrigado, às vezes não há um presente fora de época, fora da época do Dia das Mães, do aniversário da esposa, para materializar a nossa gratidão. E por que a gente não faz isso? Porque a gente acha que é obrigação do outro nos ajudar, nos abençoar. Por que a gente não tem muita gratidão na igreja? Por que a gente não agradece muito o rapaz do multimídia que edita os vídeos para colocar nos cultos, para que a igreja possa continuar cultuando nesse tempo de pandemia? Por que a gente não agradece? Por que a gente não manda um WhatsApp dizendo louva a Deus pela sua vida? Por que a gente não agradece? Porque a gente acha que é obrigação do líder do multimídia fazer isso. É a obrigação dele, então a gente não precisa agradecer. Ele foi eleito para isso, ele quis ser eleito para isso. Irmãos, a nossa vida vai se transformando numa vida de ingratidão, uma vida de aridez de relacionamento, quando a gente esquece da gratidão, quando a gente esquece de agradecer. A gente não agradece o pastor. Por que eu vou agradecer o pastor? É a obrigação dele cuidar de mim, me visitar quando eu estiver doente, me telefonar no tempo de pandemia. É a obrigação dele pregar, estudar a Bíblia e trazer os estudos que ele fez para nós. É a obrigação dele, não faz nada mais que a obrigação, ele é pago para isso. Essa postura de ingratidão, da gente não falar muito obrigado, da gente não reconhecer o valor das pessoas, nos assemelha ao grupo dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Segunda razão pela qual nós nos parecemos com o grupo dos 9, nós não somos gratos, porque às vezes a gente imagina que as pessoas não precisam da nossa gratidão. Aqueles 9 devem ter pensado, Jesus cura todo mundo. Jesus não está nem preocupado em que a gente vai dizer obrigado, deixa para lá, está tranquilo, ele não vai sentir falta. E o texto diz que Jesus sentiu falta. E o texto diz que Jesus reconheceu a gratidão de quem voltou, mas reconheceu a ingratidão de quem não voltou. Na minha vida eu posso pensar assim, eu não preciso falar da minha gratidão para minha esposa, ela sabe que eu sou grato a ela. Eu não preciso falar da minha gratidão ao líder de louvor da minha igreja, ele sabe que eu sou grato. Ele não precisa dessa minha gratidão. Não, irmãos, eles precisam saber, a gente precisa falar. O povo de Deus é o povo que agradece, o povo de Deus é um povo que vive grato e vive agradecendo, é um povo que diz muito obrigado, é um povo que lembra as bênçãos, que contam as bênçãos, como nós cantamos no hino do cantor cristão. Precisamos ser esse povo que reconhece. As pessoas precisam de uma palavra de gratidão, de uma palavra de reconhecimento. Elas muitas vezes estão esperando. Elas não agem, não fazem as coisas que fazem por conta de receber uma palavra de gratidão. Mas é tão bom
Quando a gente faz alguma coisa de todo o coração e a gente recebe um muito obrigado, alguém reconhece o nosso esforço, isso é muito bom. Às vezes, em terceiro lugar, a gente se parece com o grupo dos 9 que não volta para agradecer, porque nós estamos muito mais preocupados com a bênção que a gente vai receber e que a gente recebeu do que com quem nos abençoa. Gente, os 9, o que eles queriam, os 9 leprosos, eles queriam a cura da lepra. Eles conseguiram. Para que ligar e agradecer ao abençoador? Eu já tenho a bênção. Há muita gente que se aproxima de Deus com essa postura, querendo as bênçãos de Deus, mas não quer aquele que abençoa. Amam mais as bênçãos do que o abençoador. Nós não podemos ser pessoas assim. Por que nós seguimos a Jesus? Seguimos por causa das bênçãos. Irmãos, a maior bênção que Deus nos deu é a bênção da salvação, que a gente não merece. Só essa, a gente deveria ser grato a Deus pelo resto da vida. O Senhor nem precisa me abençoar mais, já estou salvo. O Senhor já fez demais na minha vida, porque eu sou um miserável pecador. Essa deveria ser a nossa postura. Mas Deus é tão bom que Ele nos abençoa todos os dias, todos os dias. É um Deus que nos presenteia sempre, mas às vezes nós esquecemos de agradecer as suas bênçãos. A gente está muito mais preocupado em receber as bênçãos, em desfrutar das bênçãos, do que agradecer ao Deus que abençoa. Lembro de um irmão que foi minha ovelha durante um tempo e que passou 6 meses de desemprego. Ele ia em todos os cultos e pedia: Senhor, abre uma porta de emprego. E Deus abriu uma porta de emprego, a porta de emprego, um grande trabalho, numa empresa boa. Esse irmão nunca mais voltou nos cultos de oração. Nunca deu um testemunho para agradecer a Deus. Está muito mais preocupado em receber a bênção do que agradecer o abençoador, do que se relacionar com o abençoador. Irmãos, olhem para quem voltou para agradecer. Você já sabe, eu não vou entrar nesse mérito. Quem voltou para agradecer foi um samaritano, inimigo racial do judeu. Jesus é um judeu. Quem teria menos motivos para voltar, para agradecer a Jesus, foi quem voltou. O samaritano foi lá e foi agradecer a Jesus. Por que será que o samaritano voltou para agradecer? Talvez por algumas razões. Em primeiro lugar, ele voltou para agradecer porque ele reconheceu que o que aconteceu foi um milagre, que o que aconteceu na vida dele e na vida dos outros 9 foi um milagre que lhe devolveu a saúde física, que tirou aqueles tumores, um milagre que vai lhe permitir abraçar de novo a sua esposa, abraçar de novo os seus filhos, receber um cafuné dos seus parentes, dar um abraço de urso nos seus amigos. Um milagre lhe possibilitou voltar para sua casa. Ele reconheceu que foi um milagre que pôs fim à questão da segregação racial. Ele agora vai poder, a segregação social, ele agora vai poder voltar a viver em comunidade. Eu fico imaginando os planos deste homem. Puxa, eu vou abraçar e ser abraçado de novo. Às vezes o que a gente mais quer nesses dias de quarentena é abraçar e ser abraçado. Esse homem está há anos sem abraçar e sem ser abraçado. Nós estamos há 4 meses e meio, nós estamos pedindo água. Imagine esse homem. E esse homem reconhece que ele só vai poder voltar a abraçar e ser abraçado porque Deus fez um milagre. Segunda razão pela qual o samaritano volta para agradecer é porque ele reconheceu que o que aconteceu com ele não foi algo que ele merecia, mas foi pela graça de Deus, pela graça divina. Ele sabia que ele não merecia, e ele, samaritano, muito menos ainda. Bom, Jesus é judeu, ele não deveria nem ouvir a minha oração, deveria ter curado só os 9, eu não merecia. Ele é um homem que ele
sabe que não há mérito nele. Preste atenção e olhe para mim. A ingratidão, ela é filha do orgulho. Mas a gratidão, ela é fruto da memória, da graça de Deus agindo em nós. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu não sou e tenho porque eu mereço. Um Deus abençoador, um Deus misericordioso e gracioso, esse Deus me visitou com o seu amor, com as suas bênçãos, com a sua graça. Há muita gente que não sabe ser abençoado porque perde a humildade. Há muita gente que acha que merece ser abençoado. Eu sou o cara, por isso Deus tem que me abençoar. Eu sou da Igreja Batista Metropolitana da Lapa, o Senhor tem que me abençoar, Deus. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Deus o faz porque Deus é gracioso. Ai, Deus, Ele se deleita quando Ele lida com pessoas humildes, que reconhecem que não merecem as bênçãos recebidas, mas que de bom grado agradece o Deus que é bom. Deus é exageradamente bom o tempo todo. Gente que reconhece. Finalmente a gente pode se parecer com o samaritano e agradecer, porque ele reconheceu que entre todos os leprosos ele era o principal e mais necessitado. Sabe, gente, acredite numa coisa: quando nós reconhecemos que nós somos necessitados, como aquele samaritano que reconheceu que ele era um estrangeiro, que ele era um inimigo racial, que ele não merecia nada, Deus costuma nos visitar. Porque Deus, Ele valoriza a humildade. Eu quero falar para você que me ouve, que ainda não é de Jesus, ainda não teve uma experiência com Jesus. Eu quero convidar você a crer em Deus. E nisso aqueles 10 leprosos, todos eles são uma referência para nós. Porque eles creram. Jesus não os curou na hora, Jesus mandou que eles fossem até o sumo sacerdote. E eles vão. É enquanto eles estão indo que o milagre acontece. Eles creram que seriam curados, por isso eles foram. O que é crer, gente? Aqui nesse texto, crer é obedecer a palavra de Jesus. É mais do que acreditar. Eu acredito que eu vou... Ele mandou eu ir até o sacerdote, eu vou obedecer a palavra que ele mandou, porque eu creio que chegando lá, Deus vai me curar. Crer é obedecer a palavra de Jesus, é se submeter à palavra de Jesus. Se submeta à palavra de Jesus, se submeta às orientações de Jesus. E hoje, nessa palavra que você está ouvindo, a orientação de Jesus é para você ser uma pessoa que seja grata, que seja agradecida e que viva agradecendo. Creia nisso. E eu quero terminar dizendo que quanto mais nós formos gratos na nossa vida, quanto mais nós formos o povo da gratidão, mais nós seremos abençoados. Sabe, gente, quem é grato sempre recebe além do que se espera. Por quê? Porque olha o versículo de número 17, eu vou ler de novo. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Verso 19, meus irmãos, quem é grato sempre recebe algo a mais. Aqueles 9 leprosos receberam só a benção da cura, mas esse samaritano que voltou para agradecer, que voltou porque ele é grato e voltou para demonstrar a sua gratidão, ele recebeu mais uma benção, a benção da salvação. Sabe, meus irmãos, quem é grato sempre recebe algo a mais.
Quem é grato sempre recebe algo a mais. Como é que eu termino a minha fala para vocês nesta data de aniversário? Eu me dirijo a vocês como igreja do Senhor Jesus aí na Lapa. Continue sendo uma igreja que agradece ao Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Continue sendo uma igreja que tenha a fidelidade ao Senhor como vocês têm, para que venham outros 89 anos, se Jesus não voltar antes, vivendo para a glória do nome de Jesus, sendo grata como igreja. E eu finalizo essa palavra me dirigindo a cada um de nós, como indivíduos, como pessoas, que nós sejamos pessoas mais gratas, que nós agradecemos mais os outros, que nós demonstremos que nós somos gratos para os outros, que a gente ame a Deus mais por causa de Deus e menos por causa das bênçãos. A gente tem que amar mais quem nos abençoa do que as próprias bênçãos em si. Que a gente seja o povo da gratidão. Sabe por quê? Porque a ingratidão tem um pai e uma mãe. A ingratidão é filha do orgulho e da falta de memória. O povo de Deus é o povo da humildade, que reconhece que não merece nada do Senhor e que tem uma boa memória para contar as bênçãos, para lembrar as bênçãos e para agradecer as bênçãos que vêm do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração, em nome de Jesus. Graças, oh.